Bom, galera, dando então continuidade ao nosso assunto primeiro da terceira unidade, o primeiro reinado, vamos falar especificamente sobre a Constituição Imperial. A Constituição de 1824, ela tinha uma casquinha que seguia alguns princípios liberais, pautados nas ideias iluministas. Entretanto, o miolo era basicamente autoritário, embora seja exagerado defini-la como uma Constituição absolutista. Beleza? Esta foi, até hoje, a Constituição brasileira mais durável. Só deixou de valer com a proclamação da República de 1889. Para começar, a Constituição estabeleceu o voto censitário. Isso quer dizer que só podia votar quem tivesse alta renda, de no mínimo R$ 100.000 anuais. Também tinha que ser maior de 25 anos. Para piorar, o voto era indireto. Isso quer dizer que o eleitor não votava diretamente nos deputados e senadores, eles apenas escolhiam os votos. Só podia ser votante quem tivesse renda mínima de R$ 200.000 anuais. Esses votantes é que podiam escolher quem seria deputado e senador. O poder legislativo, aquele que faz as leis, era formado pela Assembleia Geral do Império, composta pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. O Senado era vitalício, ou seja, o senador exerceria o mandato até morrer. O senador de cada província era escolhido pelo próprio imperador a partir de uma lista dos 3 mais votados. Em muitas ocasiões, os imperadores escolheriam como senador o votado em terceiro lugar. Num flagrante desrespeito à lei, Dom Pedro I só permitiria que a Assembleia funcionasse a partir de 1826. Outro exemplo do autoritarismo relacionava-se ao poder judiciário, que tinha os juízes dos tribunais nomeados pelo próprio imperador. O poder executivo tinha como chefe o imperador e era exercido pelos ministros, que ele nomeava sem dar satisfações ao povo nem à Assembleia. Acima dos 3 poderes foi instituído o poder moderador. Era a moda trazida de Paris reacionária do pós-congresso de Viena, um quarto poder inventado pelo francês Benjamin Constant. O poder moderador, ele dava poderes discricionários, quase ilimitados ao imperador, que, assim, tinha uma autoridade indiscutível sobre os outros 3 poderes. Podia nomear e demitir ministros, fechar a Assembleia Geral, demitir juízes do Supremo Tribunal e convocar tropas a hora que quisesse, sem prestar contas a ninguém. A autoridade do governo foi totalmente centralizada, ou seja, valeu o princípio do unitarismo sobre o do federalismo. Isso quer dizer que os governadores das províncias eram nomeados pelo imperador e todas as decisões importantes e as leis sobre as províncias, nome do que hoje chamamos de estados, do norte, do nordeste ou do sul, não eram tomadas pelos habitantes, mas pelas autoridades no Rio de Janeiro, a capital do país. Os impostos pagos pelas províncias ficavam na capital. Assim, o Rio de Janeiro e as províncias próximas eram as principais beneficiadas. A Constituição do Brasil era uma mistura entre o velho, o antigo regime, e o novo, o vitorioso regime liberal. Bom, outro ponto é que a Constituição estabeleceu que há a oficialização da Igreja Católica, ou seja, para ser funcionário público, por exemplo, governador, senador, juiz, delegado, era preciso se declarar católico. As pessoas tinham liberdade para seguir crenças religiosas que preferissem, mas os cultos deveriam ser realizados de forma privada, em casa. Na rua, somente os templos católicos. Por meio da instituição do padroado, os bispos católicos passaram a ser pagos pelo governo, que era quem autorizava a nomeação de um deles pelo Papa. Aliás, as instruções do Papa só valeriam no Brasil caso contasse com o beneplácito, ou seja, a autorização do imperador. Como se vê, a Igreja era oficialmente subordinada ao poder estabelecido. Mas nem todos os homens da Igreja foram coniventes com o Estado. Houve até os que participaram de revoltas políticas em protesto contra a Constituição e contra, principalmente, o autoritarismo de Dom Pedro I. Um deles foi o revolucionário pernambucano Frei Caneca. Bom,
Como vimos, a Constituição de 1824 era muito autoritária e centralista. O Rio de Janeiro exercia um papel em relação ao Nordeste, semelhante ao de uma metrópole, até as importações do Rio e deixar impostos. É óbvio que o Nordeste não aceitava isso. Pernambuco já tinha conhecido a tentativa de insurreição em 1817. Alguns dos antigos líderes lá estavam, para aprontar outra. Além dos latifundiários, força dominante no movimento, havia aqueles que, ainda inspirados nos gloriosos dias da Revolução Francesa e em algumas independências na América, sonhavam com liberdades democráticas reais. Eram homens como Frei Caneca e Cipriano Barata, que criticavam a existência do poder moderador, do Senado vitalício e do direito de voto limitado. A Constituição imposta foi a gota d'água para transbordar a revolta que já se iniciava no ano anterior. Buscando maior autonomia para a província, os latifundiários não abriram mão de ter um ex-revolucionário de 1817, Manuel Carvalho, como governador. Dom Pedro I queria nomear um seu apadrinhado. Para isso, enviou o mercenário inglês John Taylor com navios de guerra. Argumento do porrete não convenceu os pernambucanos, que se rebelaram. Os rebeldes fincaram o pé e proclamaram a Confederação do Equador, obtendo então a adesão do Ceará, do Rio Grande do Norte e da Paraíba. A ideia era clara. Já que o Nordeste continuaria sendo subordinado à capital e ao Sudeste, só havia uma saída: criar um novo país, independente do Brasil, formado pelas províncias nordestinas. O regime seria republicano. Provisoriamente, seria adotada a Constituição da Colômbia. Um homem da igreja com ideias liberais, Frei Caneca, tornou-se o líder intelectual do movimento. No seu jornal, ele dizia que nenhum povo, depois de saborear a liberdade, se dispõe à sujeição absoluta. Toda força é insuficiente contra a vontade de um povo que não quer viver escravo dos fracos e facciosos. Os grandes proprietários ligados a Dom Pedro I perceberam que o Brasil poderia repetir o que houve na América Espanhola e se repartir em inúmeros países. Mas no Brasil havia um centro de poder econômico, político e militar comparativamente muito forte, a capital, de novo, o Rio de Janeiro. Foi de lá que o imperador pediu um empréstimo junto aos ingleses, mais um, para comprar armas, navios e contratar mercenários britânicos. O movimento nordestino vacilou. Os senhores de engenho não queriam que o movimento se radicalizasse e deixasse o controle político com as massas populares. Vacilaram e não ofereceram a devida resistência. A repressão foi cruel. Os ingleses incendiaram Recife. O governo imperial efetuou centenas de prisões e espancamentos. Várias pessoas foram mortas. Depois, alguns dos líderes populares capturados e enforcados. Na hora de executar, por exemplo, o Frei Caneca, ninguém se apresentou para ser o carrasco. O homem era muito querido pelo povo. Então, o general Lima e Silva, pai do Duque de Caxias, ordenou o fuzilamento. Outros 9 revolucionários foram executados também. Bom, como uma ironia histórica, o nome do Frei que morreu em nome da liberdade, hoje virou nome de presídio no Rio de Janeiro. Para piorar a situação, a vida no Brasil imperial, no governo de Dom Pedro, estava extremamente difícil, principalmente por conta da crise econômica. Dom Pedro I continuou gastando sem controle, até quebrar. Gastou para indenizar Portugal, como a gente já havia discutido sobre a questão da independência, para comprar navios de guerra e contratar soldados, para erguer a estrutura administrativa do Estado, pagar funcionários, erguer prédios. Sem dinheiro, apelou então para os empréstimos dos banqueiros ingleses, que cobravam altos juros. Como medida extrema, o governo do Brasil mandou cunhar moedas sem valor real. Por exemplo, em moedas feitas com 5 gramas de ouro, vinha escrito que valiam 10 gramas de ouro. É claro que os comerciantes não aceitaram ficar com moedas de menor valor e trataram então de aumentar os preços. Dinheiro perdendo valor de compra é o que se chama de inflação. A inflação cresceu, as pessoas ficaram com medo e começaram a sacar no banco. E assim, o Banco do Brasil simplesmente faliu em 1829. E no controle do banco estava justamente elementos portugueses. Assim,
locupletarem, enriquecerem de forma safada, com negociatas, ou seja, armações com o governo. A raiva contra a incompetência real ou imaginária de Dom Pedro I crescia, e, para piorar, o Brasil se meteu em uma guerra indesejada, a Guerra da Cisplatina. A origem do conflito estava no tempo desde Dom João no Brasil, que tinha enviado tropas para invadir o Uruguai, que passou a se chamar Província Cisplatina. Os uruguais nada tinham a ver com os brasileiros, afinal, em 1925, liderados por Lavaleja, os patriotas uruguaios iniciaram sua guerra pela libertação nacional. Dom Pedro I, que ainda hoje figura como libertador para grupos políticos conservadores do Brasil, era o sufocador das liberdades do povo uruguaio. A Argentina entrou na guerra ao lado do Uruguai, a quem sonhava anexar, mas os ingleses também participaram. O governo inglês não queria que os dois maiores países da América do Sul controlassem a entrada do Rio da Prata. Preferia que por ali houvesse um mini-estado, mais fácil de vigiar. Era o caso do Uruguai, que com o apoio da Inglaterra obteve a independência em 1828. Nessa guerra contra a Argentina e o Uruguai, o Brasil perdeu muitas vidas. Porém, a dívida pública foi o que mais aumentou enormemente. O prestígio de Dom Pedro caía cada vez mais. Dom Pedro I foi coroado então com o apoio das classes proprietárias e até das classes populares. Mas ele se mostrou inadequado para o cargo. Autoritário, rompeu com quase todas as forças políticas que o apoiavam. Mas é importante perceber que os problemas do primeiro reinado não estavam nas ilhadas de Dom Pedro I. Eles se localizavam na incapacidade daquele tipo de Estado em superar as graves contradições sociais. As classes proprietárias precisavam de tranquilidade para dominar. Não se tratava simplesmente de colocar um novo homem no trono, embora a incompetência de Dom Pedro I por si só justificasse, mas de construir uma nova ordem política. E você se lembra de Dom João VI, não é? Pois é, ele era rei de Portugal. Até que veio a falecer em 1826. O herdeiro do trono, você sabe, era Dom Pedro I, mas, por motivos óbvios, Dom Pedro ele não podia assumir o trono de Portugal. Então, ele abriu mão em favor de sua filha, Dona Maria da Glória. A menina ainda era uma criança. Enquanto não se tornasse adulta, quem governaria Portugal seria o regente Dom Miguel, irmão de Dom Pedro. Quando Maria da Glória tivesse mais idade, ela se casaria com o tio, Dom Miguel. Não se espante, casamento entre parentes, primos e primas, tios e sobrinhas era comum na Europa. Era um modo de justificar as realezas, perceberam? Bom, o tabu do incesto era sempre respeitado. Jamais se casavam pais com filhas ou irmãos com irmãs. Bom, de qualquer modo, Dom Miguel não estava disposto a ser uma figura decorativa, um simples marido da rainha ou papagaio de pirata. Apoiado absolutista, ele tomou o trono em 1828. A Inglaterra, que apoiava o outro lado, foi então ao Brasil para cobrar apoio do papai Dom Pedro I. Dom Pedro I vivia dando voltinhas na sala, roendo unhas, preocupava-se mais com a sucessão portuguesa do que com o Brasil. Por causa disso, os brasileiros viviam dando também voltinhas na sala, roendo unhas. Afinal, o que queria Dom Pedro I? Se tornar rei de Portugal indiretamente através da coroação da filha? Naquele momento, Dom Pedro era ainda do partido português. Havia perigo no ar. O herói da independência poderia ser o herói da recolonização do Brasil? A oposição cresceu. Quase todos ficaram contra, até as tropas estavam influenciadas pelas críticas. Os jornais da oposição castigavam o imperador. Os radicais promoviam mini-comícios e agitações e o chamavam de tirano. Comparavam o Brasil com a França, que em 1830 tiveram a Revolução Liberal, derrubando o reacionário rei Carlos X. E um jornalista muito bom de ataque, sarcástico, popular entre os estudantes, chamado Líbero Badaró, foi assassinado por gente ligada a Dom Pedro. A reação popular foi de ódio contra o tirano. O imperador resolveu então visitar cidades mineiras para ver se melhorava sua popularidade, porém não adiantou. Quando ele chegava, os sinos da igreja tocavam dobre de finados. Sua visita era como um funeral. Na volta para o Rio de Janeiro, as ruas estavam cheias de gente. A maioria do povo vaiava Dom Pedro. A multidão, os soldados, as classes superiores, todos exigiam a queda de Dom Pedro. Até que, em 7 de abril de 1831, ele abdicou e partiu para Lisboa.